Obrigado, pastor. Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero expressar minha alegria de poder retornar a esta casa de oração para juntos adorarmos ao nome do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui com vocês numa noite tão singela, tão cheia de graça de Deus, cheia da presença de Deus. É tão bom ver os irmãos assim entregues na presença de Deus. Faço-me acompanhado da minha esposa, do presbítero Nelson, da sua esposa irmã Silvinha, dos meus 2 filhos que estão aqui, a Heleninha e o Luquinhas, Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que também vieram aqui adorar a Deus conosco. Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Pastor João, muito obrigado, pela recepção, pelo carinho de sempre, bom? Sua família, essa amada igreja. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos falar de oração. São 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. É guerra, é oração, é boca no pó, é prostrar-se diante daquele que tem todo o poder para reverter todo o quadro adverso que a gente possa estar vivendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nos fala assim a palavra de Deus. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quarternos de soldados para que os guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, esse texto que lemos vai narrar-nos um momento de perseguição da igreja. A igreja de Cristo está enfrentando um momento de perseguição ferrenho, e a Bíblia vai nos dizer que Herodes já havia estendido as mãos sobre alguns da igreja. A Bíblia vai nos dizer que Tiago, irmão de João, já tinha morrido, e agora a gente vai ver Pedro preso. E você percebe que estava só esperando o momento certo também para matar Pedro. Mas existem algumas coisas que acontecem na vida cristã que nós não temos explicação. É verdade que a gente precisa correr de pessoas que têm explicação para tudo. É muito difícil a gente se apresentar com respostas para tudo. Porque há momentos da nossa vida que o que resta a nós é o silêncio. Há momentos da nossa vida, o que resta a nós é confiar naquele que nos chamou. Há momentos da nossa vida que enfrentamos momentos tão adversos, ventos tão tempestuosos contra as nossas vidas. E o que cabe a nós não é indagar, não é questionar, mas é continuar confiando em Deus. A gente vê que Tiago morre, e eles pensam que aquilo aconteceria também com Pedro. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que isso agradara aos judeus naquela época. Por isso que mandou prender a Pedro, espera o dia dos asmos, esperando, portanto, o momento correto, como a Bíblia vai nos dizer aqui, depois da Páscoa, queria apresentá-lo e, portanto, matá-lo. Esta era a intenção de Herodes. Esta era a intenção daqueles que perseguiam a igreja. Esta era a intenção daqueles que, de alguma maneira, tentavam calar a voz de uma igreja que
está fazendo a vontade e o querer de Deus. Mas a Bíblia nos diz que enquanto Pedro está preso, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Era uma oração contínua. Eles se reúnem todos na casa da irmã Maria e começam a buscar a Deus com intensidade. Eles buscam a Deus pedindo que o Senhor pudesse reverter o quadro. Eles sabiam que a ação de Herodes era feroz, que se não fosse uma intervenção divina, certamente Pedro também morreria. Talvez Pedro, para morrer, estava esperando somente o espaço de tempo, porque Herodes era mau, ele estava atuando de forma avassaladora contra a igreja. Mas existia uma igreja reunida na casa da irmã Maria, orando e intercedendo pela vida de Pedro. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer, meus irmãos, que algumas coisas acontecem quando a igreja está orando. Algumas coisas no plano espiritual começam a se movimentar. É por isso que eu lhe motivo aqui nesta noite a você não desistir de orar, a você não desistir de clamar ao Senhor, porque o alvo da oração da igreja aqui era Pedro. Mas talvez o alvo da sua oração seja o seu marido. Talvez o alvo da sua oração nesta noite seja os teus filhos. Talvez o alvo da sua oração seja alguém que você ama e tem carinho por esta pessoa. Mas note que eles estavam reunidos orando. A Bíblia Sagrada nos diz que era uma oração contínua. Eles estavam orando de forma incessante, sem parar, sem desistir. E Pedro aqui representa os alvos das nossas orações. Talvez você está aqui nesta noite, você gostaria talvez que um ente querido estivesse aqui com você, que alguém que você ama muito, você gostaria de vê-lo sentado ao seu lado, podendo adorar e celebrar ao nome do Senhor conosco. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que a primeira lição para uma igreja que ora é que Deus responde a oração da sua igreja. Pedro está preso e ele está bem guardado. Verso 4 nos diz que encerraram ele na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas ele não sabia que existia uma igreja orando. E quando a igreja ora, a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor visita Pedro. Portanto, aquele anjo que visita Pedro, meu irmão, é resposta de oração da igreja. Aquele anjo que se apresenta diante da prisão aonde estava Pedro, é resposta da oração. É por isso que eu quero te dizer nesta noite, não desista de orar. Não desista de buscar ao Senhor, não desista de invocar ao Deus dos céus, porque para toda ação no reino dos céus também existe uma reação. Por isso que o Senhor diz na sua palavra: clama a mim, ação, e responder-te-ei, reação. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, pedi, ação, dar-se-vos-á, reação. Ele diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Que a mão poderosa de Deus esteja estendida em favor do seu lar, da sua casa, da sua família, da igreja, o Brasil para Cristo, aqui nesta noite, manifestando do seu poder, da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia. Porque para uma igreja que ora, Deus responde a oração. Chacoalha o irmão que está do teu lado com todo respeito e carinho e diz para ele: Deus ainda responde a oração, irmão. E a gente precisa se apropriar disto, desta verdade bíblica, porque
Quando isso acontece, a gente vai ver que eles estão reunidos, orando. O anjo resplandeceu uma luz na prisão, toca em Pedro, o desperta, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinze-te, ata as sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Você percebe que Deus não só ouve a oração da sua igreja, mas Ele age com milagre em favor da oração da sua igreja. Ele não só responde à oração da igreja, enviando um anjo lá onde estava Pedro, mas Ele também age de forma milagrosamente. Louvado seja o Senhor. Por que eu digo isso aqui nesta noite? Porque a gente vai ver, meus irmãos, a gente vai ver uma intervenção divina. Parece que os dias vão se passando e a igreja, pastor João, está perdendo esta percepção de vivenciar milagres. Parece que a igreja está perdendo essa percepção de um Deus criador dos céus e da terra, que move céus e terras para abençoar o seu povo e para que os projetos de Deus sejam concluídos sobre a sua igreja. A gente vai vendo as pessoas esmorecendo no meio da caminhada da fé cristã. Mas quando eu olho para esta história, eu vejo um Deus que responde a oração da sua igreja. E não só responde, mas Deus age de forma milagrosamente. E o milagre é o que aqui? Qual é a grandeza do milagre, pastor? É um homem que está aprisionado, com um monte de soldados guardando ele. E de repente um anjo lhe vem aonde ele está. E tudo aquilo que ele está vivendo, ele pensa que é uma visão. Ele não sabe que aquilo é real que ele está vivendo. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Essa porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma. Às vezes a gente vai a alguns shopping centers, alguns hospitais meio que refinados, você vai chegando nos lugares assim, as portas vão se abrindo. Tem um sensor projetado pelo homem para que diante de uma presença a porta se abra. A gente vê aqui o Senhor abrindo as portas sem sensor. A gente vê Deus agindo com milagre, abrindo porta aonde ninguém seria capaz de abrir. A gente vê Deus intervendo numa causa que ninguém seria capaz de intervir. A gente vê Deus solucionando um problema que ninguém seria capaz de solucionar. A gente vê Deus abrindo um escape para Pedro sair de uma situação que, se não fosse a mão de Deus, jamais Pedro sairia daquela. E sabe o que me chama muita atenção dentro desta ação de milagre diante de uma igreja que ora e busca a Deus? É que Pedro não está entendendo nada do que está acontecendo. Pedro não está entendendo nada, ele pensa que é uma visão aquilo. E é assim que Deus vai fazer. É assim que Deus pode fazer. É assim que Deus quer fazer. Às vezes você fala, eu falo tanto de Deus para este meu marido, mas parece que não entra lá. Eu falo tanto de Deus para a vida dos meus filhos, para os meus amigos, para as pessoas que eu amo e tenho um carinho, e parece que nada acontece. Meu irmão, a intervenção de Deus na vida de Pedro é resultado de uma igreja que ora. O milagre que Pedro está prestes a vivenciar é resultado de uma igreja que ora.
Pedro não está entendendo nada do que está acontecendo, mas Deus está agindo, trazendo respostas a uma igreja que está reunido na casa da irmã Maria e que está orando de forma incessante para que Deus o livrasse daquela prisão. Para Deus mudar a história do teu esposo, do teu filho, de alguém que você tem clamado diante do Senhor. Quando menos você esperar, você vai ver essa pessoa aqui, diante da presença de Deus, se rendendo diante da presença de Deus, pelo milagre e uma graça alcançada da parte de Deus, em resposta da sua oração, meu irmão. Porque às vezes a gente acha que as nossas técnicas vão dar certo, que os nossos planos é que vai fazer com que as pessoas caiam no convencimento. Não, meu irmão, o máximo que eu posso falar aqui é os seus ouvidos, mas eu sei que enquanto eu falo aos seus ouvidos, existe um Deus grande e poderoso que fala aos seus corações. E existem ações que, como a de Pedro, não vêm simplesmente por causa de Pedro. O que Pedro está vivendo é resultado de uma igreja que busca a Deus, quer viver milagres, quer ver Deus curar, quer ver Deus transformar, quer ver Deus fazer milagres extraordinários sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Precisamos orar de forma incessante, precisamos orar de forma incessante, precisamos orar de forma incessante, precisamos orar de forma incessante. Uma certa feita, Dele Moody disse: há muitos pregadores que oram 5 minutos para pregar 1 hora. Ele disse: a gente deveria orar 1 hora para pregar 5 minutos. Ele está falando a importância da vida de oração, do como nós precisamos orar, do como a gente precisa aprender a ser uma igreja que viva em total dependência das intervenções de Deus. Porque o que acontece na vida de Pedro é maravilhoso. Pedro não está entendendo nada do que está acontecendo. Mas o milagre de Deus, ele é alvo do milagre de Deus. Ele é alvo de uma igreja que está orando e está movendo céus e terra para responder a oração da igreja. E sabe o que eu quero te dizer aqui como profeta de Deus nesta noite? Que Deus está trazendo respostas a orações. Deus está trazendo respostas a orações de irmãos. Às vezes o inimigo fica bombardeando a tua mente. Ih, para de orar por esse aí, não vai dar mais certo não. Para de orar por ele, para de orar por ela. Você vai vendo que as coisas vão se tornando cada vez piores. E aí a gente, quando não consegue ver algumas coisas como resultado da nossa oração, parece que vai nos neutralizando as nossas forças e as motivações corretas de nós continuarmos em oração diante da presença de Deus. Mas não existe vitória se não for através da oração. Eu não consigo acreditar no sucesso de uma família que não seja regado por oração. Eu não consigo acreditar no sucesso de uma igreja que não seja regado por oração. Eu não consigo acreditar no sucesso de um ministério que não seja regado por oração. Quantos de nós aqui hoje, nesta noite, somos alvos de orações? Somos respostas de orações. A mamãe que orava, a vovó que orava, o amigo que enfrentou batalhas espirituais para orar por tua vida. E hoje você está aqui adorando e celebrando ao Senhor, engrandecendo o nome de Jesus. Sabe, a gente não pode abrir mão deste projeto lindo de oração. Há um cântico da harpa cristã que diz que Jesus teve completa vitória, porque Ele sempre viveu em oração. Que as vitórias de Deus repousem sobre a nossa vida. Deus está falando com famílias aqui nesta noite.
Porque os irmãos estão reunidos dentro de uma casa. Estão reunidos dentro da casa da irmã Maria, orando e buscando a Deus. E para uma igreja que ora, Deus responde oração. Diga assim: Deus responde oração. Fala assim: Deus age com milagre. Porque é milagre aqui. O que está acontecendo na vida de Pedro aqui, meu irmão, é um milagre. É um milagre, é um monte de guarda preso, cadeias, portas. Mas não existe o campo da impossibilidade para o Deus que nós servimos. Talvez alguém disse para você: esse ano de 2021 vai ser um ano difícil. Meu irmão, mas quem disse que para nós que servimos ao Senhor as coisas são fáceis? Quantas batalhas travadas, quantos embates espirituais, quantas lutas, o inimigo dizendo: ele não vai, ele não vai, ele não vai. E Deus diz: ele vai, ele vai, ele vai. Eu estou com ele, eu estou com ele. E há de passar os céus, passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor, um dos exércitos nesta noite. Deus é aquele que continua a responder a oração do seu povo. Ele tem satisfação em agir em favor da sua igreja. E a Bíblia Sagrada nos diz que abrem-se as portas. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Ele pensava que era uma visão. Ele só foi entender que era real aquilo tudo que ele estava vivendo quando ele estava fora da situação de perigo. Você entende? É por isso que quando os teus filhos saírem de casa, você tem que cobri-los de oração. É por isso que quando o teu marido for para lugares que não são lugares que um homem de Deus deva estar, que você vá buscar a Deus em oração. Eu sinto-me motivado a compartilhar um testemunho com vocês de uma mãe aflita, que ela orava muito pelo seu filho. E esta mãe, uma certa feita, ela se aproxima diante do seu pastor e diz: pastor, eu não aguento mais. E o pastor tenta conversar com ela, e ela não abre mão daquilo que ela já foi preparada para dizer ao pastor, dizendo: eu não aguento mais. E quanto mais eu oro por esse menino, pior ele fica. Quanto mais eu oro por esse menino, parece que as situações vão se tornando cada vez piores. E aí o pastor tenta conversar com ela, e ela é irredutível, e ela não, e ela vai embora para casa. E quando ela chega em casa, quem é que está em casa dormindo? O menino. Esse menino que às vezes saía, ficava 2, 3, 4 dias fora de casa. Naquele dia, ele está em casa dormindo. E a mãe toma um susto ao vê-lo dormindo, porque eu estou indo, acabei de ir na igreja, falar com o pastor que eu não aguento mais esse negócio de crente, eu não aguento mais esse negócio de oração, eu não aguento mais esse negócio de ficar orando, eu não aguento mais, porque quanto mais eu oro, pior esse menino fica. E quando ela chega em casa, o menino está dormindo, mas de repente, ela ao olhar para o menino acorda, gritando, dizendo a seguinte frase: mãe, não para. 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 E aquela mãe está sem entender o que está acontecendo e diz: o que foi? Ele dizia a ela: mãe, eu vi a senhora e um monte de mães numa corrida, e a senhora estava chegando num lugar que era o lugar que se finalizava. A senhora estava próximo da tua vitória, próxima de alcançar algo que a senhora estava correndo. E então aquela mãe entendeu, voltou à igreja, pediu perdão ao pastor, contou tudo a história da sua vida e o quanto ela estava vivendo, orando, buscando ao Senhor em favor do seu filho. E o seu filho dizia: mãe, eu estava lutando, eu não estava conseguindo, mas uma força maior me trouxe para casa em paz e em segurança. E hoje esse menino serve ao Senhor, adora ao Senhor, engrandece ao Senhor. E a mensagem
Mãe, não para! Quantas vezes por não ver a gente desiste? Quantas vezes por não conseguir contemplar alguma coisa paramos no meio do caminho? Quantas vezes por não recebermos algo que achávamos que aquele era o momento para a gente receber, a gente desiste, a gente para no meio do caminhar. Mas esta mãe aprendeu uma grande lição com a mensagem que veio dos lábios do seu filho. Que você entenda a mensagem de Deus nesta noite. Que Deus nos quer vivendo em oração. É orar sem cessar. É orar até Deus responder. É orar até ver uma nuvem pequenininha do tamanho de uma mão de um homem, mas você poder dizer: corre, porque está vindo chuva de Deus por aí. E esse moço não estava entendendo nada do que estava acontecendo, mas do lado de fora ele vive um milagre. Ele é alvo da oração da igreja. E considerando ele isso, ele foi, olha o que diz o verso 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Eu vou repetir, você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus. Ele sai daquele momento, e considerando ele isso, ele foi à casa da Maria. Olha os detalhes do texto. Quem é a Maria? A mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, aonde muitos estavam reunidos e oravam. Eles ainda estavam orando. Eles ainda estavam buscando ao Senhor. Isso nos ensina que há orações, há vitórias que nós vamos celebrar, é de contínua oração, é de buscar ao Senhor de forma incessante, até que Deus nos responda, porque há orações que a gente precisa orar, e não desistir jamais daquele período de oração. É guerra, são momentos que travamos densas guerras no plano espiritual. Ou você pensa que não existe opositores no plano espiritual para você não receber a bênção de Deus, não ter um ano abençoado, não ver tua família na presença de Deus, ver tuas coisas acontecendo para a glória de Deus? Você vai pensando, existe uma guerra espiritual. O mal é existente, querendo acreditar ou não, ele é existente. Ele luta dioturnamente para que a gente não seja alcançado pela graça e pela dádiva de Deus. Mas note que ele foi até lá, na casa da irmã Maria, onde estavam todos reunidos e ainda oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correu para dentro e anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti? Mas ela afirmava que assim era e dizia ao seu anjo. Sabe qual é a última lição que eu extraio aqui para uma igreja que ora? É que Deus a surpreende. Deus ainda surpreende uma igreja que ora. Deus ainda surpreende crentes que oram. Deus ainda surpreende pessoas que buscam a sua face. Deus ainda surpreende. Mas algo me chama muita atenção dentro desse texto. Sabe qual é? É que eles estavam orando em favor de Pedro. Mas quando Pedro chegou, eles não conseguiram abrir a porta para que Pedro entrasse. Pedro é um milagre, diga comigo, Pedro é um milagre. É o resultado da oração, Pedro é um milagre.
O milagre vai até onde eles estavam, e Pedro está batendo na porta, a Rode olha de alegria, em vez de abrir a porta, ela corre para dentro e diz: Pedro está aí. E o povo fala: não, você está fora de si. Mas eles estavam orando, mas não estavam crendo. Eles estavam orando, mas existiam alguns não acreditando. Quantas vitórias, quantas bênçãos de Deus não alcançamos da parte de Deus, porque oramos, mas não oramos mais crendo. A oração virou um rito, a oração virou simplesmente uma prática, mas todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É Deus transformando o marido bonzinho, e o marido chega em casa, e a mulher fala: esse aí está querendo alguma coisa, está muito bonzinho. O menino estava problemático. Aí o menino está de forma super agradável, está educado. Ixi, alguma coisa está estranha. O que está acontecendo com esse menino? É assim ou não é, irmãos? É um milagre batendo na porta e querendo entrar. Abra a porta para o milagre. Você não orou? Você não está buscando a Deus? Você talvez esqueça das orações que você fez, mas existe um Deus nos céus que não esquece do nosso clamor, não esquece da nossa súplica, não esquece da nossa sinceridade, da nossa devoção diante dEle. Talvez você possa esquecer, mas quantos de nós, o milagre está tendo que bater na porta, e Pedro está insistindo. A Bíblia diz, verso 16, e Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. O milagre batendo na porta e querendo entrar. O milagre batendo na porta e querendo entrar. O milagre batendo na porta e querendo entrar. Diga para o teu irmão: abra a porta para o milagre, irmão, abra. Abra a porta. Saia daqui nesta noite, chegando em casa, fala assim, nem se seja profeticamente, abra a porta e fala: Senhor, eu estou esperando o meu milagre. Eu ouvi a mensagem profética lá na igreja, eu ouvi aquele pastor falando que é para nós abrirmos a porta para o milagre entrar, e Deus vai te surpreender como surpreendeu aquela igreja. Deus vai surpreender você como surpreendeu aquela igreja que estava orando. Louvado seja o nome do Senhor. O milagre está batendo na porta, querendo entrar. Quantas vezes a gente está fechando a porta para o milagre? E essa igreja que estava orando foi surpreendida pelo milagre de Deus. De forma que Pedro entrou, acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-o justiçar, e partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. Milagre. Você percebe que estas ações são frutos de uma igreja que ora. Eu preciso ser sincero em te dizer isso nesta noite. Você não vai ver nada acontecendo na tua vida se você não orar, se você não buscar a Deus, se você não se disponibilizar a fazer a tua parte que você precisa fazer. Porque há muitos de nós que querem as bênçãos de Deus, mas não querem mais buscar a Deus. E a gente precisa aprender a valorizar as vitórias de Deus para a nossa vida. Quantas vitórias, né, pastor João? Na calada da madrugada, né, pastor? Orando, buscando ao Senhor, invocando a Deus.
Sabe, eu sei que talvez alguns dos irmãos estejam cansados, uma rotina de culto com frequência. Meu irmão, a gente está dedicando um pouquinho das nossas horas aqui do dia para o nosso Deus. Para um Deus que tem feito tantas coisas para nós. Tem feito tantos milagres na nossa vida. Tem nos dado a vida. Esse quer maior milagre do que esse, a vida, poder encher o pulmão, acordar cedo. Hoje tem gente pagando para respirar. Pagando. E a gente está respirando aqui de graça. O milagre aconteceu. Fruto da oração de uma igreja. Quem é Pedro para você aqui nesta noite? Quem é Pedro para você nesta noite? Quem está representando Pedro na sua oração? É um amigo que você ama? É o seu esposo, como já foi falado aqui, seus filhos, seu tio, sua avó, seu avô, seu parente próximo, alguém que você tem carinho por ele? Porque quando uma igreja ora, Deus responde a oração desta igreja. Deus age de forma milagrosamente. Deus enviou um anjo lá, abriu portas. De modo que Pedro sai da prisão de forma milagrosa. E surpreende a igreja que está orando. Isto são lições para uma igreja que ora. Eu quero ser essa igreja que ora. Quem quer ser essa igreja que ora? A gente vai ver milagres de Deus. A gente vai ver ações de Deus. A gente vai ver intervenções de Deus. A gente vai viver milagres de Deus. A gente vai ser surpreendido pelas intervenções divinas. A gente vai vivenciar tudo isso. Eu tenho certeza. Há muitos Pedros que precisam se agregar aqui a nós. Há muitos Pedros. Eu tenho Pedro na minha família, que precisa ser alvo da minha oração. Você também tem. Que a gente olhe para este modelo de igreja, reunido em uma casa, orando, buscando e vivenciando milagres da parte de Deus. Essa é a mensagem de Deus aos nossos corações nesta noite. Aplauda bem forte ao Senhor. Glorifique o nome de Jesus nesta noite. Se prepare para viver ações, intervenções de Deus de forma milagrosa sobre a sua vida.